Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder continuar nossos estudos de gramática, a gente vai aqui analisar uma questão do Enem de 2022, que seria a questão 14 do caderno azul. Então, caso você esteja com uma numeração diferente e você conseguiu achar pelo que começa a questão, vai ser a mesma pergunta, mas o Enem ele troca os números das questões e também às vezes as alternativas. Vamos lá. São dois textos relativamente curtos, porém eu acho que quando acontece essa questão de ter dois textos, a melhor estratégia é sempre fazer com que a gente veja o que o enunciado está pedindo e depois a gente vai para a questão de analisar as perguntas para poder fazer mais sentido. Por quê? Porque perceba que o enunciado ele já vai falar assim, ó, o texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1. Então perceba que a gente precisa ver a relação dos dois textos antes no enunciado para a gente poder saber o que ele quer saber do enunciado, porque às vezes a gente pode constar informações que elas são verídicas nos dois textos, porém o foco está equivocado. Então é por isso que a gente primeiro precisa dar uma olhadinha no enunciado para ver o que está se procurando dos textos e depois a gente faz a leitura deles. Vamos lá. O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1. Na medida em que se defende a ideia de que as escolhas lexicais são os resultantes de 1, então a gente tem que o texto 2 vai trazer um exemplo do que se fala no texto 1, do que a gente tem de escolha lexical. Então a letra A, expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir o estado das coisas. Letra B, o ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. Letra C, mecanismos de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo de informação do idioma nacional. Letra D, processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. E letra E, recursos de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Perceba que de todas essas questões alternativas, temos alternativas que se falam realmente do fazer linguístico, como é a questão do que temos da letra A, da letra B e da letra D, mais a letra C, quer dizer, da letra A e da letra B, mas que temos outras questões que se trazem da questão da objetividade da comunicação diária, como a letra C e da letra E, só que a letra D se destaca muito da questão que se fala do preconceito da história de uma sociedade. Perceba que muitas das vezes, quando se tem uma alternativa que se destaca muito, pode ser que seja a alternativa correta. Porém, o que a gente vai fazer? Como a gente não é apressado nem nada e temos tempo para isso, vamos dar uma olhadinha no texto. A língua não é uma nomenclatura que se apõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa experiências de um dado povo. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser ovelha negra da família ou praticar magia negra. Perceba então que falar sobre o expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para todos os estados das coisas, não, o que está acontecendo é que temos a questão da classificação de realidade que fala dessas experiências do povo e não das diferentes possibilidades. Estamos falando, na verdade, de como a gente tem uma observação da sociedade que isso se traz para uma questão linguística. O lado B, o que temos do B, do ato de inventivo de nomear novas realidades, não, a gente está trazendo justamente o problema da questão de expressões coloquiais que estão impregnadas com a discriminação contra os negros do passado. Então a gente não inventou novas expressões, a gente continua usando as mesmas expressões que são ainda usadas até hoje, mesmo que a gente tenha uma nova realidade. Então perceba que isso é uma questão paradoxal. A sociedade evoluiu, mas a língua não evoluiu. A letra C fala do mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo de formação do idioma nacional. Não, a gente criou essa questão nacional de língua em um período completamente diferente de outro e não estamos apropriando, estamos reafirmando, estamos tornando isso sempre uma realidade e nunca algo diferente. E o recurso de expressão marcada pela objetividade que se requer na comunicação diária não é comunicação objetiva. Aqui a gente tem uma comunicação que ela não mudou apenas porque ela está no coloquial e não há um pensamento disso. Por isso que esse processo de incorporação de preconceito que apresenta-se na letra D, ele traz como de fato a alternativa correta para essa questão 14, que é a letra D. Muito bem. Então por isso que a gente tem que dar uma olhadinha sempre no enunciado primeiro, quando a gente tem essa questão de dois textos, porque a relação vai ficar mais óbvia. Porque você pode perceber,
De fato, as alternativas têm um fundo de verdade, depende das perspectivas. Porém, a gente tem que também entender que a relação que se há entre o texto 1 e o texto 2, a única alternativa que vai estar inteiramente completa é a alternativa D. Então, esses exercícios de texto 1 e texto 2 sempre vão trazer uma relação. Primeiro a gente lê essa relação e depois a gente vê o que das alternativas está se focando ou não. Se ficou com alguma dúvida, você não concordou com essa alternativa, você colocaria outra alternativa? Escreve nos comentários por gentileza, porque caso você não entendeu, eu posso explicar em texto, que às vezes em texto fica mais fácil de entender. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha um bom dia e espero que você fique bem e se vê no próximo vídeo. Até mais!